Olá, seja muito bem-vindo, querido aluno, querida aluna, aqui à nossa plataforma Alcancemos Mais. Você que está chegando agora para fazer um curso muito especial, você já vem aí da participação na escola missionária, na sua igreja local, e vai fazer agora a parte online desse curso. Bom, queria lembrar a você que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação aqui na plataforma, ok? E nós estamos aqui já recebendo o nosso convidado especial, o pastor Marcos Santiago, ele que é líder de Ministério Pessoal e Escola Sabatina na União Sudeste Brasileira, que é a sede da igreja que administra os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pastor Marcos, nós estamos aqui com uma série de cursos do método Influenciar. Os nossos alunos talvez ainda não conhecem esse método. Explica para a gente um pouquinho, mas primeiro se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua família. Ayane, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou da região metropolitana de Belo Horizonte, sou mineiro, comedor de pão de queijo. E eu gosto muito de contar um pouquinho da minha trajetória, que não é muito longa assim, né? Não adianta pensar que eu já sou alguém tão maduro, mas eu comecei o meu ministério em 2012, em Belo Horizonte, pastoreando igrejas. Tive a oportunidade de ser diretor de escola adventista também, em 2013. Depois fui ser distrital novamente, tive a alegria de pastorear no departamento de escola sabatina, de Ministério Pessoal, Família e Comunicação no território da Associação Mineira Central, em Belo Horizonte, de onde são vários de vocês, dos nossos alunos. É um prazer falar a vocês também. Sou casado com a Simone, completaremos 15 anos de casados e temos 2 filhos, lindos filhos, o Daniel, com 10 anos de idade, e a Júlia, com 5 anos de idade. Que bacana, pastor. E, pastor, agora que nossos alunos já conhecem, né, o nosso palestrante, nosso professor das aulas, dessa aula e de outras aulas também, pastor, conta um pouquinho sobre esse método Influenciar. O que é o Influenciar? O Influenciar é uma metodologia com um conceito de gestão por competências. O que é isso? Todos nós temos competências, sejam competências técnicas, comportamentais, que são repetições comportamentais que usamos para concretização de ações, de tarefas, e temos competências que nós chamamos soft skills, que são competências interpessoais, que envolvem autoconhecimento, inteligência emocional, empatia, que são competências que nos colocam em relações sociais, fazendo bem para as pessoas e, ao mesmo tempo, fazendo bem para nós também. O método Influenciar, ele é uma ideia de que devemos influenciar as pessoas para o reino de Deus a partir destas competências, sejam elas interpessoais, nossa forma de nos relacionar, podemos pensar até na ideia do fruto do Espírito Santo, amor, longanimidade, domínio próprio, e também as competências técnicas, e aí podemos pensar nos dons espirituais, evangelização, ensino, pastoreio e assim por diante. Então, a gente pega essa estrutura bíblica, transformamos em um guia de estudos que está sendo trabalhado nas escolas missionárias presencialmente, e agora aqui também, nesta plataforma, você tem a oportunidade de se aprofundar no conhecimento que você já teve aí com o palestrante, com o pastor em sua igreja local. E isso é muito importante para a boa parte do nosso público, né? São instrutores bíblicos, né, pastor? E tem tudo a ver com o método Influenciar, né? Exatamente. Que é essa ideia deles trabalharem ali essas competências, aprenderem a dar estudos bíblicos, a fazer apelos, a trabalhar a comunicação, para que eles apliquem isso na igreja e para a missão, né? De fato, na prática, né? Inclusive, pastor, o nosso tema da aula de hoje é um discípulo em missão. E eu já quero começar a fazer a primeira pergunta para o pastor Marcos Santiago. Você já pega aí seu caderno de anotações ou seu celular para anotar aí todas as dicas da nossa aula de hoje. Pastor, o que é um discípulo? O discípulo, ele é um seguidor. No caso do cristianismo, ele é um seguidor de Jesus. Este é o sinônimo da palavra discípulo, aquele que segue alguém, que tem um líder, que é influenciado pelo líder a acompanhar a sua filosofia, as suas ideologias. Então, enquanto discípulos, nós somos seguidores de Jesus. E como que Jesus formava os discípulos?
Isso é muito interessante porque Jesus não inaugurou esse processo de discipulado. A filosofia, inclusive, diz que Sócrates, Platão tinham seus discípulos, até Platão era discípulo de Sócrates. Jesus Cristo, ele viveu num contexto em que o João Batista, ele tinha também discípulos que depois alguns se tornaram discípulos de Jesus. O próprio Cristo, na sua metodologia de discipular pessoas, ele se misturava com elas, conhecia a história daquelas pessoas, ele ia à região onde aquelas pessoas estavam. Por exemplo, o apóstolo João, que era um pescador, Jesus foi até o local de trabalho dele, Jesus conheceu qual era a forma de trabalho de João, quais eram os desafios, e depois Jesus chamou João para ser um pescador de homens. Então Jesus usou algo da natureza cultural de João, para que ele pudesse acreditar, pensar, mentalizar algo da natureza do propósito pelo qual Cristo chamava. Então Jesus se misturava com as pessoas, comia com muitas delas, e depois de se alimentar com elas, sentir o sabor da comida delas, o tempero da comida delas, Jesus em Cristo então se apresentava como o pão da vida, aquele que tinha uma proposta maior para eles. Então Jesus fazia discípulos se misturando com eles, se transformando em influência a partir da cultura que eles viviam, e ele trazia essas pessoas para uma relação de aprendizagem. E aí geralmente ele ensinava e depois explicava aos discípulos o que era o conteúdo do seu ensino, o propósito do seu ensino, e depois que eles ganhavam confiança, Jesus então os enviava, como foi o caso dos 70, e Jesus os enviava como uma forma de teste para ver o quanto eles haviam aprendido dos sacrifícios que envolve o discipulado, e a partir desta aprendizagem, eles então retornavam a Jesus e testemunhavam, davam um relatório, prestavam um relatório do que haviam visto, do que tinham vivido, das experiências que eles compartilharam. Então, Jesus tinha toda essa metodologia, se misturar, contar histórias, ensinar, enviar para que eles praticassem sem a presença do mestre e depois ouvir o relatório na forma de testemunho. O que é totalmente viável e possível a gente fazer hoje, né? Imitar esse exemplo, né, pastor? E, pastor, quais as disciplinas espirituais que identificam um discípulo? Essa pergunta é muito interessante, Ayane, porque algumas pessoas ficam pensando, disciplinas, o que é isso, né? Disciplinas, elas formam os nossos hábitos. Então, são hábitos que, à medida que são repetidos, se transformam naquilo que pensamos, se transformam na nossa visão de mundo. Então, dentre as disciplinas, nós temos a oração. Então, a oração ela é primordial para a formação de um discípulo. Primeiro, Cristo orava de madrugada, orava durante o dia, e os discípulos de Cristo aprenderam com ele a orar. Eles mesmos solicitaram a Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus os ensinou a orar, não apenas a forma, mas a intensidade. Uma outra disciplina é o jejum. E Jesus é especializado em jejuar. E o jejum é uma disciplina que provoca, através do distanciamento do alimento, uma carência fisiológica de algo que possa suprir a nossa necessidade. E aí é uma lembrança de que as nossas necessidades são supridas por Deus. À medida que jejuamos, nós nos lembramos que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Nós temos também o hábito de estudar a Bíblia. Jesus estudava a Bíblia, na ocasião, o Antigo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento. E Jesus ensinava aos discípulos, através da afirmação de que a Bíblia era a palavra de Deus, sobre a necessidade de estudar a palavra de Deus. Por isso que muitos dos seus discípulos, além de serem estudiosos, eles também foram escritores da palavra de Deus. E nesta dinâmica, nós encontramos estas disciplinas como as essenciais. E a última, né, não a última de várias outras, mas destas citações que eu estou fazendo aqui, o testemunho. Então, Jesus sempre estava chamando os discípulos para falar sobre a sua transformação de vida. Nós temos um caso muito lindo na Bíblia de uma mulher, discípula de Jesus, Maria Madalena, que ela entrou numa sala onde Jesus estava reunido com um grupo de homens e ela declarou publicamente o seu testemunho sobre aquilo que Jesus havia feito por ela. A mulher samaritana, da mesma forma, ela declarou a toda a cidade o que Jesus havia feito por ela. O gadareno,
que Jesus tirou dele milhares de demônios, de espíritos malignos, ele foi para a cidade dele e declarou o que Jesus havia feito na sua vida, transformado a sua vida. Então, o testemunho também faz parte da disciplina espiritual para o desenvolvimento de todos nós como cristãos. Muito bom, pastor. Você citou aí alguns exemplos, né, de discipulado feminino na Bíblia. Tenho certeza que nesse momento há muitas mulheres assistindo essa aula, né, como alunas. Pastor, como a Bíblia ela apresenta o discipulado feminino? O que eu acho fantástico, Ayane, é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é envolvente. Primeiro, Deus cria a humanidade, homem e mulher. E esta humanidade é aquela que Deus veio em Cristo salvar. E Deus, ele tem um carinho, uma sensibilidade muito grande para com todos os homens, bem como as mulheres. E neste caso, muitas mulheres que seguiam Jesus, elas seguiam como consequência do chamado que Jesus fez ao marido. Tem até um caso na Bíblia que eu acho interessante, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Isso quer dizer que Pedro era casado e a esposa de Pedro também era seguidora de Jesus. Porque Jesus não veio separar casais diante do chamado para o discipulado. Pelo contrário, ele veio conduzir as famílias inteiras para esta experiência. Um outro caso é João. Jesus o chama, ele era muito novo quando Jesus o chama para o ministério do discipulado. E depois, em algumas ocasiões, nós encontramos a mãe de João pedindo para Jesus para que um filho estivesse à sua direita e o outro à sua esquerda no reino dos céus. Portanto, a mãe de João não o abandonou como um seguidor de Jesus, ela o acompanhou como seguidor de Jesus. Nós encontramos no Evangelho de Lucas várias mulheres, esposas de homens de influência na região ali de Israel, e elas eram seguidoras de Jesus e favoreciam o ministério de Jesus com seus recursos financeiros. Então, Jesus, tudo que ele fazia não era assim de graça, havia todo um investimento por trás do ministério de Cristo, e parte do ministério era sustentado por mulheres, discípulas de Jesus, que se apaixonaram pelo Evangelho. Eu até digo, Ayane, que Jesus, como homem, veio ensinar a nós homens a como tratarmos mulheres, olharmos para mulheres, e Jesus fez exatamente isso. Por isso, muitas mulheres foram atraídas ao seu ministério, e Jesus nos ensinou que discipular mulheres passa pelo respeito, passa pela audição, quanto ou em relação àquilo que elas sabem, elas têm conhecimento, e, ao mesmo tempo, a abertura de espaço para que elas se tornem líderes no movimento cristão. Por isso que o movimento cristão, ele não é de um gênero, ele é para todos aqueles que, independente de raça, de cor, mas principalmente sejam homens, sejam mulheres. Jesus fez, para mim, o discipulado feminino respeitando, cuidando, amando, preservando, criando leis de proteção à mulher e trazendo a mulher para um espaço de evidência. Onde a mulher não era citada, na genealogia de Jesus, ela é priorizada. E no ministério de Cristo, ele sempre fala das mulheres de uma forma a chamar a atenção dos homens para também falarem bem das mulheres e dar espaço para elas, né? Muito bom. Bom, você que está nos assistindo deve estar pensando aí, você está vendo alguns exemplos bíblicos no tempo de Jesus, mas e no nosso tempo hoje? Parece que tudo está mais difícil, né? Muitas mudanças, muita diversidade. Pastor, esse é o tema da minha próxima pergunta. Como podemos fazer discípulos no século XXI? Muito bem, século XXI, nós comemos como se comia no primeiro século, portanto, é uma forma de se fazer discípulo comendo com as pessoas, né? Saboreando daquilo que representa os gostos culturais que elas têm, logicamente, desde que não entre em atrito com os princípios bíblicos relacionados à alimentação. Eu mesmo sou mineiro, gosto de pão de queijo, gosto de angu, quiabo e couve. E aí, quando eu vou às casas dos mineiros, eu como com eles, e à medida que a gente vai comendo, eu vou falando para eles sobre a importância do Evangelho, das disciplinas espirituais. Nós podemos, neste ato de nos misturar com as pessoas, fazer como Cristo fazia também, ensinar as pessoas, porque quando a gente está dialogando, as pessoas estão ouvindo a nossa fala, e se é uma fala espiritual, as pessoas ouvem com tanta atenção que elas apreendem aquilo para a vida pessoal delas. E, além de tudo isso,
nós fazemos discípulos no século XXI ouvindo histórias e contando histórias. Jesus era um contador de histórias. Ele contava a história da criação, ele contava a história do Êxodo. E à medida que nós contamos a nossa história para as pessoas percebem que quando eu permito que elas entrem na minha intimidade, elas têm compromisso com a minha história, com a minha vida, têm afeto por mim. E aí eu compartilho com essas pessoas a minha audição para ouvir as histórias delas. E aí nós nos tornamos amigos e construímos a mesma história. E ao construirmos histórias juntos, a gente vai querer sempre estar nas mesmas páginas da vida, na mesma página do livro da vida. Então, fazer discípulo é um ato de amizade, de relacionamento. Por isso que Jesus Cristo, ele, apesar de se declarar Deus, Filho de Deus, Rei, uma das afirmações mais lindas foi quando ele falou assim: nós somos amigos. Agora vocês não são mais servos, nós somos amigos. E, pastor, para concluir aqui a nossa aula, como explicar a frase todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário? Primeiro, porque discipulado começa antes de alguém ser batizado. Então, antes de batizarmos as pessoas, nós já nos tornamos amigos, nós já comemos com elas, nós ouvimos histórias, nós ajudamos essas pessoas a reconstruir, se ressignificarem as suas histórias. E, após o batismo, estas pessoas nos acompanham para a reconstrução de outras histórias. Então, nascer como missionário é alguém que já nasceu sabendo o propósito da vida cristã. E o propósito da vida cristã é adorar a Deus e testemunhar sobre a sua graça. É glorificar a Deus, quer comendo, quer bebendo ou fazendo quaisquer outras coisas, a gente vai glorificando a Deus. Então, esse nascer missionário é você olhar para as pessoas, todas elas, como candidatas ao reino dos céus. E aí você tem o interesse cristão de estar próximo a elas, fazendo com que elas sejam respeitadas, fazendo com que elas se sintam amadas e trazendo estas pessoas para uma experiência de crescimento e desenvolvimento. E todo mundo quer isso, né? Alguém que favorece o seu crescimento. Minha mãe dizia: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se a gente anda com Cristo, quem andar com a gente vai ser como Cristo também. Muito obrigada, pastor, por esse conteúdo, um ótimo conteúdo. Temos certeza que você aprendeu muito hoje. E olha, pastor, eu quero lembrar você e a você, aluno que está nos assistindo, que essa não é a única aula, nós temos várias aulas, ainda muito conhecimento para compartilhar com você e esperamos que você possa continuar nos acompanhando aqui na nossa plataforma. Até a próxima aula.